Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildade. Inscreva-se, curta. No silêncio entre o céu e a terra, existe uma história que poucos conhecem. Ela começa não com trombetas ou milagres visíveis, mas com um nome sussurrado entre os anjos. Metatron. Esse não é um nome comum, é uma presença. Um eco entre os véus do divino. Um mistério que, embora esquecido por muitos, ainda pulsa entre as linhas não escritas das Escrituras. Metatron não aparece na Bíblia como Miguel, Gabriel ou Rafael. Seu nome está ausente das páginas que a maioria lê. Mas para aqueles que mergulham fundo no mistério, ele está lá, nas entrelinhas, nas interpretações místicas, nos textos que ousaram ir além do que é visível aos olhos. Na tradição judaica, especialmente no lado místico conhecido como Cabala, Metatron não é apenas um anjo. Ele é o mais próximo do trono, a mão direita do invisível. Mas antes de se tornar esse ser quase indescritível, ele foi homem. Um homem chamado Enoque. Enoque era o bisavô de Noé. Um patriarca ancestral, um profeta silencioso. Na Bíblia, Enoque aparece discretamente, em poucos versículos. Mas entre essas poucas palavras, há um detalhe que mudou tudo. Ele não morreu. E andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Essa frase simples, escrita no Gênesis, esconde uma das maiores transformações espirituais já registradas. Porque o que aconteceu depois mudou os céus. Quando Enoque foi levado, não foi como um prêmio, foi uma convocação. Nos céus, ele não permaneceu humano. Segundo o Zohar, o principal texto da Cabala, Deus o transformou em um anjo, mas não em qualquer anjo. Ele se tornou Metatron, o anjo supremo, o escriba celestial, a ponte entre o humano e o divino. Imagine isso por um instante. Um ser que andou entre os homens, sentiu a dor da carne, e agora escreve as decisões de Deus, cada ato, cada destino. Metatron se tornou os olhos de Deus sobre nós, mas também o ouvido de Deus sobre nossas orações. Segundo a tradição mística, sua função é registrar, observar, escrever. Ele é o escriba do céu, aquele que anota cada escolha, cada pecado, cada redenção. Mas há algo ainda mais enigmático sobre ele. Metatron não apenas observa, ele media. É ele quem transmite as ordens de Deus aos outros anjos. É ele quem organiza os exércitos celestiais. É ele quem age como elo entre o trono e a criação. E por isso, ele também carrega o peso do silêncio. Muitos acreditam que Metatron não pode ser invocado como os outros anjos. Ele não responde a orações diretas. Sua presença é sentida, não ouvida. É como o vento que muda o rumo do fogo, sem ser visto. Mas apesar disso, ele está presente. Nas tradições cabalísticas, Metatron é o guardião da árvore da vida. Essa árvore não é feita de folhas ou raízes comuns. Ela representa as 10 emanações divinas. Os caminhos espirituais que conectam Deus à criação. Sabedoria, compreensão, beleza, justiça, misericórdia. Cada esfera é um aspecto do divino, e Metatron as guarda com zelo. Não como um soldado, mas como um mestre silencioso. Em alguns relatos, ele também é responsável por proteger as almas das crianças que partem cedo demais. Aqueles que nunca tiveram tempo para conhecer o mundo ou a fé. Para elas, Metatron se torna abrigo, um colo celestial, um lembrete de que, mesmo na dor, existe luz. Mas a origem desse anjo não foi aceita por todos. Em um antigo texto do Talmud, um rabino chamado Elisha ben Abuya teria entrado nos céus, e lá viu Metatron sentado. Esse detalhe causou escândalo. Apenas Deus pode se sentar no céu. E ver outro ser sentado foi, para Elisha, uma heresia viva. Acreditando que existiam 2 deuses, ele caiu da fé. Tornou-se um renegado.
Mas o que ele não sabia era que Metatron estava escrevendo. Ele cumpria seu dever como escriba. Para provar sua inferioridade diante de Deus, dizem que ele foi açoitado por anjos com bastões de fogo. 60 golpes para que todos vissem. Ele é poderoso, mas não é Deus. Essa história mostra o risco da aparência, do julgamento apressado, e também o mistério que envolve esse anjo silencioso. Metatron aparece também em tradições islâmicas, sendo identificado como o anjo que levou Maomé ao céu na famosa Noite da Ascensão. Em cada religião, ele carrega um nome diferente, uma função diferente, mas uma mesma essência, o intermediário. Uma presença que não pertence ao céu nem à terra, mas caminha entre ambos. Na Cabala, também há referência ao cubo de Metatron. Esse cubo não é apenas um símbolo geométrico. É considerado um dos objetos mais poderosos da tradição mística. Formado por 13 círculos interligados por 78 linhas, ele representa a estrutura do universo, a flor da vida, o ciclo eterno da criação. Dizem que meditar com o cubo de Metatron pode alinhar pensamentos, emoções e até curar a alma. Mas, acima de tudo, ele é uma chave. Uma chave para acessar uma dimensão maior. Uma verdade além da lógica. E talvez seja por isso que o nome Metatron ressoa tanto entre estudiosos, ocultistas, místicos e curiosos. Porque ele representa aquilo que está entre os mundos. Ele é humano e divino. É carne que virou luz. É história que virou silêncio. E se ele foi Enoque, então ele é um espelho de nós. Porque todos nós, em algum momento, também buscamos algo além. Uma resposta. Um sentido. Metatron é a lembrança de que o divino pode surgir do comum, de que até a carne pode tocar o eterno. Mas nem tudo são certezas. Alguns estudiosos cristãos rejeitam a ideia de Metatron como mediador, argumentando que esse papel já é cumprido por Jesus Cristo. Afinal, a Bíblia afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. E ainda assim, o Zohar insiste. Metatron é o mediador celeste. Um paradoxo, uma tensão, uma pergunta aberta no coração da fé. Seria Metatron apenas um símbolo ou uma presença real? No deserto de Sinai, durante a travessia do povo hebreu, há quem diga que a coluna de nuvem que guiava os fiéis era, na verdade, Metatron. Outros dizem que era o próprio Deus. A ambiguidade permanece. Mas a beleza dessa história está justamente aí, na dúvida, na possibilidade. Porque Metatron não precisa ser compreendido com a mente. Ele precisa ser sentido com o espírito. Ele é a memória do que já fomos e o chamado do que ainda podemos ser. É a lembrança de que a fé não é sobre respostas, mas sobre busca, sobre caminhar, mesmo sem ver, sobre confiar, mesmo sem entender. E quando tudo parecer confuso, quando o mundo gritar e a alma se calar, talvez seja ele quem sussurra no silêncio, não com palavras, mas com presença. Uma presença que diz, continue. Há mais além do que seus olhos alcançam. E se você acredita, talvez, só talvez, você ouça a pena do escriba riscando seu nome no livro da eternidade. Metatron é o anjo que não fala, mas que escreve, e sua história ainda está sendo escrita agora, nas suas escolhas, nos seus passos, na sua fé. Que ela seja forte o bastante para alcançar o trono, mesmo sem asas,